Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva nessa atmosfera de amor e de consolação. Roma, em 277, no segundo século para o terceiro século. Então, se você quiser falar temática, você Pode. fica à vontade, tá? Acho melhor, né? Você respirar, Isso. né? Era dominadora, dominava a todos que passavam o seu caminho. E os que não passavam também, que eles desejavam vencê-los e submetê-los aos seus impulsos degenerados, a fim de conquistar as riquezas, a glória. Era gloriosa, bélica, difícil de vencer. Poucas vezes perderam uma batalha. Poderosa, era o centro do mundo neste século. Mas quando a mensagem do Cristo se deslocara para o seu reino e para todas as províncias, por uma força que dificilmente podemos concatenar em nossa mente como isso poderia ter acontecido, Roma tremeu. Os comandantes, o imperador, todos tremeram com a mensagem do Cristo, que falava que tinha um novo conceito de domínio, o domínio de si próprio, o domínio da alma, dos seus sentimentos, o domínio intrínseco em si. Roma não aceitou a mensagem de fraternidade, de amor e de liberdade. Ela se estremeceu e começou a lutar contra os cristãos que ali se faziam numerosos a cada dia que aquelas pessoas ouviam a mensagem do Cristo. E naquele momento foi inserido no contexto daquelas autoridades o desejo do martirológio. O martírio tomou conta de todas as províncias, de Roma, no centro de tudo. E a cada dia se fazia algazarras com os cristãos, sendo capturados e levados aos circos, ao anfiteatro. E os cristãos eram tidos como a ralé da humanidade. As chacotas, os risos, as gargalhadas, quando todos sofriam sob o império, a espada dos animais, as flechas, os fogos e as cruzes. Tempos difíceis. Mas no ano de 277, um espírito de uma esfera superior fazia a convocação próximo à adjacência da terra. Convocava os espíritos à necessidade de implantar o reino de Deus através da mensagem do Cristo. E muitos se ofereciam. Muitos tinham amores a resgatar na terra. Muitos foram comprometidos também durante aquele período de ataque aos cristãos. E ali eles se ofereciam aos montes. Era impressionante. Enquanto caíam muitos nos circos
e os Espíritos do Senhor ali os recebiam amorosamente, vitoriosos daqueles que pareciam derrotados. E mais se pronunciava o desejo de descer aos circos, de passar por aquela insanidade humana. Cláudio era o nome desse mentor espiritual. Quando ele acabara de fazer a convocação, palestrando a todos a necessidade de trabalhar em favor do Cristo, quando ele acabara de descer da tribuna, uma pessoa o procura. O nome dele era Quinto Varro. Mas eram amigos de outras lutas na terra até alcançarem a libertação que já conquistaram. Cláudio estava numa situação superior a Quinto Varro. E Quinto Varro, ao se aproximar, e Cláudio, quando vê, fica estarrecido, cheio de saudades, e fala: Varro. E Varro se aproxima, se abraçam e confabulam ali as suas conversas do passado. E no final Varro fala para Cláudio: Cláudio, eu preciso descer a terra. E Cláudio: mas descer a terra, nesse momento você já fez tanto, trabalhou tanto já, você não precisa mais. E ele pegou: eu tenho uma razão muito importante para que eu vá à terra. E Cláudio já conhecia toda a sua história e pegou e falou: Tassiano. E Varro falou: Tassiano, estou me emocionando. E ele pegou e falou: mas você acha que vale a pena você descer? Tassiano não parece estar inclinado aos favores do Cristo. E Varro pegou e falou: mas Tassiano é a flor do meu coração, é o filho querido dos que ficaram para trás. Ele me comove, eu tenho o desejo de levá-lo, de trazê-lo ao Cristo. E Cláudio falou para ele: mas isso vai ser muito sério para você, porque para você salvá-lo no mar que ele se encontra de revoltas, você vai ter também que ser solapado pelas ondas desse mesmo mar. Ele pegou e falou: eu sei, eu compreendo, mas eu tenho um desejo muito grande e eu preciso descer à terra. Cláudio pegou e falou: quanto tempo você precisa? Ele: vou deixar o seu próprio critério, Cláudio. Ele pegou: vou te dar 100 anos. Seriam 20 lustros, cada lustro 5 anos. Mas seriam 100 anos para você ter essa missão de trazer seu filho. E se não conseguir, não se entristeça. E ali liberou, e naquela noite haveria um martírio no anfiteatro. Muitos cristãos seriam mortos cruelmente, com requinte de crueldade. E Quinto Varro sabia que em meio àquela multidão de pessoas, muitos espíritos estariam ali. E Tassiano chefiava uma turma de espíritos equivocados, que gargalhavam, que sorriam, que ajudava a massa a agitar alegremente com o sofrimento daqueles que iam descer o túmulo. Então Quinto Varro vai ao anfiteatro à procura de Tassiano.
E naquele momento que muitos estão morrendo pelas patas dos animais, pelos gladiadores, e ateando fogo em alguns, porque os velhos, eles botavam nas cruzes e botavam fogo para iluminar, que eles falavam, aquele ambiente. Era terrível. Mas muitos espíritos luminares ali estavam para receber aqueles espíritos que estavam passando por aquele sofrimento. E os recebiam. Então, quem era o vencedor e quem eram os vencidos? Olhando pelo olhar humano, os vencedores pareciam aqueles que estavam nas arquibancadas, que estavam se alegrando com aquele sofrimento. Mas no olhar de Jesus, da espiritualidade, os vencedores eram aqueles que estavam vencendo as dores e os sofrimentos. E Quinto Varro está à procura de alguém. E encontrou Tassiano às gargalhadas com seus amigos espirituais, em sofrimentos, que não sabiam que estavam em sofrimento. Quinto Varro se aproxima do seu filho e fala: Tassiano, meu filho. Tassiano não viu o pai, mas Tassiano teve uma sensação, teve uma percepção de que algo tocara no seu ímã. Ele tocava fundo. Então Tassiano teve um desejo de repudiar tudo aquilo. Tassiano sai, vai atrás dos altares dos deuses romanos, ele cruza quase que a cidade inteira, e ao chegar aos pés daqueles de Apolo, de Júpiter, onde ficavam as imagens, ele começa a ter uma sensação terrível de sofrimento, começa a ficar angustiado, começa a chorar e começa a fazer um balanço de sua vida e começa a desejar voltar à Terra, a reencarnar, porque ele sabia que estava desencarnado, que muitos amigos que ele deixava de ver, ele sabia que já teriam reencarnado novamente. Ele tinha esse conhecimento. Então ele ali choroso, em dado momento ele olha para a estátua de Apolo, se curva e chora, fecha os olhos, faz uma oração àquela imagem. E quando ele abre os olhos, ele não vê mais a imagem, mas sim, ele vê seu pai, Quinto Varro, aparece para ele, e ele quer correr, ele quer fugir, mas ele não consegue, porque ele ficou travado, totalmente travado, e muito surpreso com aquela presença paterna. E seu pai se dirige ao seu encontro: filho, Tassiano, meu filho. O abraça, o beija, e ele em prantos terríveis, chorando, um arrependimento, um remorso, algo, um rebuliço dentro de si. E o pai pegou, confabulou com ele, teve a conversa com ele e falou: você pede para retornar, nós retornaremos, mas não da forma que tivemos na terra, com a glória terrena. Vamos retornar à terra em dias de luta, de muitas dores e de sofrimento, para resgatar todo o passado, todo o erro, e retornar para o Cristo, porque os deuses, meu filho, de pedra já se foram. A nova realidade, a novidade é nosso Senhor Jesus Cristo, a quem todos apedrejam, a quem todos nesta terra odeiam. E de repente, Tassiano não consegue ver mais o pai. Chorou muito, muito, muito.
E o tempo se passou, bastante tempo. E aí a gente encontra Quinto Varro, com sua esposa e um filhinho, de nome Tassiano. E Quinto Varro aderiu ao cristianismo, conheceu o cristianismo, ficou todo envolvido com o cristianismo e sempre que podia ia às catacumbas, sempre que tinha os cultos nos cemitérios, que era onde eles tinham a condição de fazer as pregações, de fazer o estudo. E ali eles iam. Eles não, Quinto Varro. A sua esposa, Cíntia Júlia, não aderir ao cristianismo. Inconformada com a atitude do marido, vivia angustiada e planejando outros rumos para a sua vida. Quinto Varro trabalhava para o seu próprio primo, chamado Upílio. Ele era dono de uma frota de embarcações e Quinto Varro trabalhava fazendo viagens, agilizando a documentação quando chegava do porto, tipo uma alfândega. Ele tinha essa habilidade de lidar com essa administração. Então ele viajava, tinha o cargo de chefe, mas um belo dia ele convida a esposa para ir ao cemitério naquela noite, porque viria um gaulês chamado Corvino, muito famoso em suas pregações, e muitas coisas maravilhosas aconteciam aonde ele passava. Mas a esposa discutiu, tiveram uma discussão muito grande, porque ela não concordava com essas saídas do marido para o encontro da mensagem do Cristo. Então, ela, muito chateada, falou que não ia, falou em alguns impropérios, e ele, quando deu a hora, partiu, fora encontrar esse gaulês e toda aquelas pessoas de fé. E ali o Corvino fez uma pregação, mas não se demorou com a sua pregação. Então ele retornou mais cedo para sua casa e pensativo, dessa vez eu tenho que agradar a minha esposa, porque ela falou coisas que me magoaram, mas talvez ela tenha um pouco de razão também. Mas quando ele chega em casa, o seu primo está no seu quarto, conversando com a sua esposa. E ele entrou devagarinho, porque ele queria fazer uma surpresa para a esposa. Mas quando ele ouviu a voz diferente, ele quis entender o que estava acontecendo. Então ele ficou muito angustiado quando ele teve a percepção de que aquele homem se relacionava com a sua esposa. Ele próprio dissera que há 6 meses tinham encontros e que ela a pertencia. Ele ficou muito aturdido, pensou em pegar o Tassiano e sumir, mas ao mesmo tempo ele pensou, preferiu deixar a criança e saiu desgovernado, porque apesar dele ser um espírito de uma elevação, ele era jovem e a gente sabe que o corpo obscurece muitas coisas do espírito. Mas ele procurou de novo Corvino, e o dirigente daquela comunidade cristã, e tiveram aconselhamento. 2 dias depois, ele pediu demissão do cargo. Foi ao Upílio e pediu a demissão do cargo, mas ele tinha uma dívida grande com o Upílio. A casa que ele morava também pertencia ao próprio patrão, o primo da esposa. E ali eles conversaram e ele falou como que seria a parte do que ele devia. E não, sem problema nenhum, eu não tinha você como empregado, a sua dívida está encerrada, não tem mais dívida. Feliz da vida que aquela pessoa que estava no seu caminho estava já dando o primeiro passo para sair do caminho
e ele poder se apoderar da sua esposa, que ele por alguma razão a amava e não no tempo certo não casou com ela, casou com uma outra parenta. Enfim, Quinto Varro, 2 dias depois, procurando já emprego em outras áreas, no centro de Roma, de repente uma pessoa, um ex-legionário que tinha ficado coxo numa das guerras, apareceu para ele: Quinto Varro, quanto tempo, estava mesmo à procura de alguém com a sua capacitação. Tem um trabalho para você, como que está a sua situação? Ele pegou: estou à procura de trabalho. Então, tem um trabalho para levar uma documentação para uma cidade, uma outra cidade, que seria próximo da África, no Mídia, e ali entregaremos uma documentação de cristãos que devam ser sacrificados. Ele, nossa, mas ao mesmo tempo ele falou: não, é uma oportunidade que eu tenho para avisar para aqueles. Ele aceitou, foi ao intendente, o intendente fez de conta que seria aquele trabalho mesmo. Então marcou e ele pediu para levar o Corvino, que o Corvino estava querendo fazer a sua viagem, atravessar essa cidade, e seria uma oportunidade para ele. Então ele fala com a sua esposa e parte para a viagem. No mesmo dia inteiro viajando, quando chegou a noite, a galera, Quinto Varro está na proa da embarcação, pensativo. Aquele legionário fora junto, fazia parte do plano. Então estava como encarregado daquela tarefa. Aí esse próprio legionário vai em direção a Quinto Varro. Quinto Varro, o que pensas tu desse trabalho? Acha mesmo que o intendente ia querer que você fosse realizar esse trabalho? O que está acontecendo, Quinto Varro? O que está acontecendo aqui? Quinto Varro, você viajou para morrer, mas como eu tenho um débito com seu pai de longo tempo, aquele seu amigo vai morrer em seu lugar. Ele: não, isso não pode ser. Ele queria salvar o amigo, não adianta mais, porque alguém já manobrou o punhal. Se você quiser, você pode ir à câmara que ele está e fazer as despedidas se ele não estiver morto. Então Quinto Varro vai para lá, para o camarote aonde se encontrava Corvino, o pregador, e o pregador estava prestes a morrer, e eles conversam aqui, e Quinto Varro revoltado, mas aquele homem de Deus o convence que ele está sendo instrumento da espiritualidade, instrumento do Cristo, e que ele muitas das vezes se perguntara por que o Cristo ainda não me convidou para o testemunho. Então Quinto Varro foi entendendo a missão do cristão naquele tempo. Corvino pede para ele levar algumas moedas que conseguia, porque Corvino pertencia à igreja de León, à igreja de São João, e ele cuidava de crianças, e muitas das vezes ele saía em pregação para conquistar algum recurso financeiro para levar, para poder sustentar aquelas crianças. Então, quando eles estão no último adeus, que ele já estava morrendo, desencarnando, invade aquele quarto, aquele camarote, aquele legionário, e avisa para ele se esconder, porque o capitão estaria vindo, e ali já morrera Corvino. Esse legionário já embalou
O capitão chegou embriagado demais, não olhou o rosto, não viu nada, só tocou, né, no cadáver e pediu para lançar o mar. E ali, quando ele saiu, o legionário falou: vai a um bote que está pronto para você, desprenda o bote que o vento te levará à praia. E ele pegou as coisas de Corvinho, deixou a documentação que o legionário pedira e foi embora. Entrou na embarcação e foi parar numa praia. E nessa praia ele ficou sem saber o norte, sem saber o que fazer, trocou de roupa, jogou suas roupas fora e procurou uma comunidade cristã. Achou a comunidade cristã, caiu enfermo, por 3 dias ficou com febre, se recuperou, conversou com o dirigente daquela comunidade e o dirigente orientou ele a ir para Lyon mesmo. E ele foi para Lyon, receber a ajuda da comunidade cristã, da igreja de São João, e ali ele começou a trabalhar e também se ateve ao trabalho de jardineiro e conquistou muitos patrícios, porque ele era habilidoso, era estudado, ele tinha estudo, e ficou como jardineiro de muitas propriedades, inclusive uma propriedade de Opílio, aquele que tinha mandado matá-lo, porque aquela viagem seria para ele morrer a mando de Opílio, que queria tomar posse da sua esposa. E ali ele começou a tratar também daquela herdade como funcionário. E ele tratava com muito carinho, perguntava sobre o Tassiano, o que ele gostava e fazia as coisas que o Tassiano gostava. Porque sabia, tinha sido informado que o Tassiano viria morar, casar com uma das filhas de Opílio, que se chamava Helena, porque Opílio tinha 2 filhas, tinha 2 filhos, uma Helena e o outro Galba. Então ele cuidava desse sítio na esperança de ver o filho e de outros sítios também para poder arrecadar seus recursos. Ali o tempo passou e chegou o tempo de Tassiano vir, porque teria sido prometido o padrasto queria que ele casasse com a Helena. A Helena era uma pessoa muito linda, muito bonita, porém vulgar. Ela tinha tido um namorado, tal qual ela engravidara desse namorado, mas esse namorado, esse noivo, viajou, só que foi assassinado em sua viagem. E a gravidez, só que os pais não sabiam que ela estava grávida. Então, ela fez de tudo para fazer uma viagem, ela fez uma viagem para perto de Atenas, e ali ela teve essa criança e pediu para Anacleta, que era a sua auxiliar, despachar a criança. Anacleta fez de tudo para que ela não fizesse assim, mas ela: eu não quero mais a lembrança. Então, ela despachara aquela criança num bosque. A criança tinha uma mancha, igualzinha da mãe. E Anacleta falou: já que você vai fazer isso, dê pelo menos um presente à criança. E ela pegou um camafeu, um cordãozinho de ouro, botou na criança, e ali despachou a criança. Mas uma pessoa, um homem que passava por aquele bosque, viu aquela criança, um cesto, né? E a criança começou a chorar. Ele foi lá: meu Deus, um presente de Deus. Eu acabara de perder a minha filha Lívia e agora eu recebo essa criança. Pegou a criança, uma menina, deu o nome de Lívia. E o tempo passou. Helena se casa com Tassiano. Mas antes do casamento, Tassiano viaja para preparar a propriedade para o casamento. Ele viaja para Lyon, para a herdade de Opílio, para tomar posse daquela cidade, daquela herdade.
Mas quando ele chega, no meio da viagem, ele começa a entrar numa febre de uma peste que estava se localizada em toda Roma, em toda a província, em toda a região europeia. Aquela peste estava dominando e matando muitas pessoas. E quando ele chega na idade, doente, uma governanta, era cristã, o marido não era, mas ela era, foi à igreja de São João e conversa com Corvino. Olha, Corvino já tinha se declarado, já falava muito do Tassiano. Ela falava do Tassiano para ele. Olha, você não queria conhecer o Tassiano? Vê-lo? Ele está muito doente. Preciso da sua ajuda. Ele agora, Quinto Varro, o nome de Corvino, que adotou o nome do Corvino, era presbítero nessa igreja e tinha um dom de orar e as pessoas serem curadas. Então, ele foi atender o pedido, feliz da vida, porque ia ter um encontro com o próprio filho. E ali ele orava, ele trabalhava, ele orava, passou dias, o filho ficou bom. E o filho ficou bom e teve uma afinidade com ele. Porque o pai, que ele não sabia que era o pai, porque o Corvino, Quinto Varro, era muito inteligente, ele gostava de filosofia, e Tassiano também era estudioso, era uma pessoa muito séria, era uma pessoa de trabalho, que estudava, porém, arraigado às tradições romanas dos seus deuses. E ali, ele pegou, conversavam, e estava chegando a época de Corvino não estar mais ali. Então resolveram dar uma festa. Como ele falava de crianças, ele cuidava de crianças, Corvino perguntou se poderia levar as crianças, e ele levou 30 crianças, e a festa estava maravilhosa, com sucos, comidas, frutas, até que quando chegou no finalzinho da festa, o Corvino pede para Silvano, uma criança de 5 anos, fazer uma prece. Quando ele faz a prece, que ele menciona o nome de Jesus, Tassiano teve um ataque de fúria terrível, esbravejou, pediu para soltar a fera, o cachorro. E Corvino, tentando conduzir em segurança as crianças, o cachorro alcançou Silvano, alcançou com uma força de morte para a criança. Aquela governanta entrou no meio, tirou o cachorro, mas a criança estava fatalmente ferida. E Corvino levou a criança nos braços e conversava com a criança e chorava e pedia a Deus, mas não teve jeito, da criança veio a óbito. E aquilo foi terrível, porque as autoridades queriam prender Corvino, mas o patrício muito endinheirado, que era cristão, que conhecia Corvino e a comunidade, não frequentava com assiduidade, porque com medo de receber a represália da autoridade, pagou com grande quantia para que ele respondesse em liberdade até se resolver. E ali foi passando. Corvino já não tinha mais direito de cuidar das crianças, porque toda a comunidade, não a cristã, mas todos reprovavam, falavam que ele era infanticida, enfim. Passou-se o tempo e Tassiano se casa, toda a família se muda para Lyon, para os preparativos do casamento, e eles se casam. Só que a esposa de Corvino, de Quinto Varro, que agora era esposa do Opílio, ela se afeiçoou ao cristianismo e era tida em casa como uma demente. Depois do casamento, eles já estavam até prestes a retornar, Tassiano já tinha a primogênita, a filha. Essa senhora, a Cíntia,
Dona Cíntia era muito vigiada, mas conseguiu fugir. Conseguiu informações sobre a igreja de São João e foi lá. Quando ela chega lá, ela dá de cara com Corvino, mas não conheceu, porque Corvino, com o Quinto Varro, que com o nome de Corvino, barbudo, ela não o reconheceu. Mas em dado momento que ele fala o nome dela, com aquela voz, ela reconheceu. Ela reconheceu e nas suas desculpas, ela teve um ataque do coração e morreu pelo remorso que tinha de tudo que foi vindo na sua mente. Ela veio ao mundo. E aí as coisas se complicaram muito para Corvino, porque o Pílio chama as autoridades, porque Corvino mandou mensageiro para dizer que aconteceu um grande problema grave, não disse que tinha sido morte. Quando vieram buscar, identificaram o problema. O Pílio, revoltado, foi às autoridades e ali prenderam o Corvino. Mas aquele coxo tinha ido junto para buscar e reconheceu o Corvino. E quando ele estava preso, ele foi fazer a visita a Quinto Varro na prisão. E ali ele também já havia se convertido ao cristianismo. Meia boca, não era aquele cristão, porque aceitava alguns serviços irregulares, mas se afeiçoaram ao cristianismo. E cada dia estava se afeiçoando mais. Ele pegou, foi para Tassiano e falou: aquele que está na prisão é o seu pai. E ele foi condenado à morte, Corvino. E a morte que ele iria passar era a decapitação. Mas aquele que ia decapitar não acertou a primeira, pegou pelos ombros, só não pegou no pescoço. Foi fazendo um ferimento. Por 3 vezes. A lei romana não permitia o 4º golpe. Então ele tinha o direito de morrer agora, queria morrer, mas lentamente. E aí, a hora de você falar com seu pai é agora. E aí o Pílio quis ir junto. E foi junto o Pílio e Tassiano. O pai à beira da morte. O filho não entende o que está acontecendo. O que está acontecendo? O pai foi e explicou. Mas, como todo cristão, naquele período, o cristianismo daquelas pessoas que sofriam martirológio era diferente de nós. Eles perdoavam. Eles tinham a facilidade de perdoar. Nós estamos no caminho, né? Vamos também perdoar. É isso? Além de perdoar, nós também vamos fazer os outros sofrer menos. Também tem isso, né, irmão? Muitas das vezes a gente faz as pessoas sofrerem. Mas Corvino agora se revelar a Quinto Varro, fala com o filho: não detenha ódios no seu coração, meu filho. Não se amargure, porque o Pai tem um destino para todos, opera em todos. O Pílio te criou, te deu educação, não o odeio, mas o filho ficou inconformado. O pai veio a óbito, eles foram para casa e nunca mais se falaram. O Pílio não queria, o Tassiano não queria mais conversa com aquele padrasto que ele admirou num tempo e agora começava a se decepcionar. Aquele legionário foi preso na própria casa de Opílio. Opílio era muito rico. E aqueles ricaços daquela época tinham até uma cadeiazinha improvisada dentro da sua propriedade. Mas aquele legionário se enforcaram. Ou alguém fez o trabalho e disseram que ele tinha se enforcado. Opílio viajou,
Tassiano teve mais uma filhinha chamada Brandina. A Brandina tinha problemas de saúde. A Helena, como era vulgar, vivia as festas, o anfiteatro, os circos, aos jogos, menos em casa com seu marido. E Popílio, já que tinha tido um desentendimento com seu genro, o que ele fez? Mandou um ex-escravos que era de sua confiança ajudar na administração da propriedade. E o nome dele era Teodoro. E esse Teodoro, ao invés de granjear a amizade do marido, granjeou a amizade da esposa, se fazendo também um amante da esposa, de Tassiano. E Tassiano não esquentava muito, porque ela vivia em viagem, ele já não tinha um sentimento, e ela passava anos fora. E uma vez queria levar Brandina, e Brandina não quis ir. Passou mal, ficou doente, acabou ficando com Tassiano. E Tassiano, criando aquela criança, e precisava de um professor, uma professora, encontraram nas proximidades uma jovem chamada Lívia, uma pessoa de muito amor, uma pessoa muito branda, de cultura, porque o seu pai, ele era um filósofo e preparou a filha, e ela cantava. E quando ele encontra, ele ficou encantado, Tassiano, com aquela jovem. Pensou até em resolver o problema com a Helena para desposá-la. Mas existia um problema, que aquela criatura também tinha um relacionamento que não era bom, mas era comprometido. Por fim, encurtando, Helena descobre essa queda de Tassiano, de onde ela estava. Então ela planejou uma viagem para Tassiano, dizendo que a sua primeira filha estava muito doente, e ele pegou sua filhinha e foi ver se era realmente, porque não tinha dado ainda uma educação, porque essa Lucila, a sua primeira filha, vivia em viagem com a mãe. Então ele se achou na obrigação de atender a primeira filha. E quando ele vai, Helena vem, descobre que eles eram ex-escravos e que não tinham pago a dívida. Descobre quem era o detentor da documentação, compra essa documentação e exige o pagamento. E aí aquele senhor fica muito apavorado, pediu tempo, vai para a casa de um amigo que é cristão, e ali teria um culto, e a Helena já tinha pedido a Teodoro para vigiar os passos. Viu que era cristão, como ela tinha uma influência muito grande com as autoridades e com o intendente daquela região, com o governador, ela, por ser da alta sociedade, ela dá todas as coordenadas para poder imprimir o sofrimento para os cristãos. Em primeiro lugar, pegar aqueles que ela queria. Então pegaram o pai e a filha, e Lívia foi presa. Só que o intendente ficou apaixonado pela Lívia, não colocou junto com os outros cristãos que iriam morrer em breve. Pegou e botou na sua cadeiazinha particular, fazendo promessa de casamento, aquela coisa toda. A esposa descobre e fala com Helena. Helena, para se vingar mais ainda, planeja com Teodoro um meio de tirar a menina, mas sem antes colocar um corrosivo nos olhos, porque aquele intendente admirava muito os olhos da menina, e ela ficou cega. E Teodoro levou para uma cidade ao sul da Itália e abandonou num banquinho, dizendo que iria voltar para pegar. E não voltava, as horas passavam, ela não sabia que horas eram, se era dia, como era.
escuta uma criança vindo cantando, e ela começou a cantar também porque conhecia a música. E aquela criança de 7 anos viu aquela menina, aquela moça, sentada no banco, se aproximou e eles conversaram e ela falou: eu não enxergo, estou cega, fui abandonada. Aí a criança pegou, Quinto Celso, o nome dele. Ele pegou e falou: mamãe, ela podia ficar com a gente, E ali se aconteceu uma amizade, e Quinto Celso, com 7 anos, que era Quinto Varro de volta, porque Cláudio tinha dado 100 anos para ele. Quando ele vier a desencarnar naquela situação dos golpes, ele foi recebido por Corvino e foi levado ao Cláudio. E uma pleiade de espíritos, uma assembleia maravilhosa de espíritos de luz. E depois da conversação, ele falou para Cláudio: eu não concluí. Ele falou: mas você pode retornar, você ainda tem algum tempo, eu te dei 100 anos. Aí, o que deseja? Eu quero retornar, urgente. Então ali ele estava com 7 anos, com uma mãe em sofrimento, doente. Engraçado que a glória aparece com quem tem dinheiro. Os missionários escolhem a condição mais precária. E ele pegou, vivia numa casinha bem simples, mas como encontrara a Lívia, apesar de ela estar cega, ela era cantora e tocava harpa, tocava outros instrumentos. E eles começaram até a ganhar mais dinheiro, mudaram para uma casa melhor, porém a mãe do Quinto Celso veio a falecer. Então, eles tocam a vida deles dois juntos, Lívia como mãe daquela criança. E um belo dia, Tassiano retornou, ficou sabendo que aconteceu um insucesso muito grande com aquela família, né, de Lívia e o filósofo, mas não sabia onde eles estavam, né, porque um teria morrido, mas quanto a Lívia ninguém sabia. E aí ele pega, os dias vão passando, os anos, Blandina foi piorando, e Blandina, só que Tassiano arraigado às suas tradições. Quando se falava-se no cristianismo, ele ficava revoltado. Mas Blandina estava aguentada, o sogro tinha vindo para a herdade de Lyon, e ali o sogro vão levar aos médicos, os médicos propõem uma viagem. E aí o sogro: olha, vamos para a minha casa de veraneio no sul da Itália. E eles viajaram, e Tassiano alegremente com Blandina, passeando para lá e para cá de embarcação, e em dado momento o vento começou a solapar o barco, eles pararam no porto, desceram: olha, vamos andando que aqui está próximo, depois a gente pega uma carruagem, vamos de carro para casa. Mas aí tinha um comércio com algum aroma de algumas quitutes que estava cheirando. E Blandina falou assim: pai, eu quero comer um pouco daqueles quitutes. Aí o pai fazia toda a vontade, foram lá. Quando eles estão lá comendo, foram servidos, uma voz de uma música que a menina reconheceu a música. Era a música de Lívia. O garotinho já estava cantando. Ele já estava com 11 anos, Quinto Celso. E aí, o que aconteceu naquele momento é que os dois ficaram pasmos. Chamou o dono da propriedade daquele comércio. Quem que está cantando essa música? Porque a gente conhece essa música lá de Lyon e tal. Ah, é uma menina que está muito doente, à beira da morte, com o seu filho. Nós podemos conhecê-los?
Pode. Quando chega lá, ele dá de cara com quem? Com a Lívia. A Lívia cega. Quinto Celso, um rapazinho que cuidava da Lívia. E eles choraram e se abraçaram, e ele pergunta para ela o que aconteceu, ela revela o que aconteceu. Então Tassiano, revoltado, com muita ira, manda mensageiro chamar Helena. Porque Helena que foi a culpada daquele corrosivo, de tudo isso. Mas para a surpresa de todos, quando Helena chega, descobre que aquela criatura foi a sua filhinha que ela tinha deixado lá naquele bosque. Tinha mandado deixar no bosque. Porque viu uma mancha pretinha aqui, ela estava com a Anacleta que levou, a Anacleta viu tudo, deu banho, embrulhou a menininha e falou: ela tem a mancha igual a sua, ela será reconhecida em qualquer lugar. Eu não quero reconhecer. E aí, para confirmação de onde veio, ela disse: eu tenho esse camafeu que eu acho que minha mãe queria me reencontrar. Aí pronto, Helena saiu dali aos gritos, correu para sua casa, cortou os pulsos e veio a óbito. Tassiano, com muito ódio, parte para sua casa para executar a Helena. Mas quando chega lá, ele dá de cara com a Helena morta. E o sogro teve uma espécie de um AVC quando viu a filha naquele estado. Ali começou a expiação daquela família. Lívia veio a óbito, mas não antes de pedir a Tassiano que cuidasse de Quinto Celso. E ali voltaram para Lyon, Tassiano, Quinto Celso e Brandina. Quinto Celso fez logo uma amizade maravilhosa com Brandina. E Brandina passou a se afeiçoar ao cristianismo, porque Quinto Celso era todo cristão. E ali eles foram vivendo mais ou menos felizes, porque Tassiano entregou a propriedade, foi morar na propriedade que a Lívia morava, pegou suas bigas, era muito bom esportista, pegou suas bigas e logo estava ganhando dinheiro com as corridas. Mas tem que mais. Nossa, passei. Perdão, eu vou ter que encerrar. E ali Tassiano ficou cego numa batida das bigas e foi procurar sua filha em Roma. Mas a sua filha botou os cachorros em cima dele e Tassiano foi preso como cristão, foi parar. Eu vou ler essa parte. E como ele foi preso, depois de pesados minutos de expectação, os presos foram atingidos no rumo da arena festiva, mas como se estranho poder celeste lhes vibrasse nas cordas da alma, louvaram o Senhor que o esperava no céu. Homens de rosto surdo e velhos cambaleantes, aleijados e mendigos, anciões aureolados de neve. Ele fora preso e foi levado ao circo, ao anfiteatro, para também sofrer o martírio. Então, quando ele estava já prestes a sofrer, ele falou assim para o Quinto Celso: meu filho, ensina-me a orar. As chamas, porém, ganhavam o corpo do rapaz. Ele estava sendo no poste que estava sendo queimado. A contorcer-se, Celso, contudo, reprimido o próprio sofrimento, falou calmo, banhado em paz: meu pai, façamos a prece de Jesus que Brandina pronunciava: Pai nosso que está no céu. Oremos em voz alta. O romano convertido não mais ouviu a palavra do filho. A cabeça de Celso tombara para a frente, desgovernada. Tassiano ia erguer a voz quando patas irresistíveis rojaram no alçaio argenteado da arena. Turvou-se-lhe o cérebro, mas em seguida
ao choque rápido, qual se Cristo lhe enviasse milagrosa claridade, as pupilas mortas recuperou a visão e identificou-se ao lado de seu próprio corpo, que jazia imóvel em uma poça de areia sangue. Procurou o quinto céus, mas, ó, divina felicidade, viu que do poste do martírio emergia não o filho adotivo, mas seu próprio pai, quinto varro, que lhe estendia os braços murmurando: Tassiano, meu filho, agora poderemos trabalhar em louvor de Jesus para sempre. Deslumbrado, reparou que as almas dos heróis abandonavam os despojos envolvidos em túnicas de luz por entidade que mais se assemelhavam a formosos arcanjos da era. Beijou as mãos paternas como alguém que saciava saudades terrivelmente sofridas e tentava algo dizer quando viu Blandina, Basílio, Lívia e Rufo cantando de alegria no grupo de espíritos venturosos em que formavam Corvino, Lucano, Hortência, Silvano e outros paladinos da fé, todos a lhe dirigirem sorrisos de confiança e de amor. Me perdoe, meus irmãos, passei demais. Que a paz de Cristo nos envolva. Sinta-se abraçado por nós, obrigada, tá? Rafael, obrigada por tudo. Essa história que Rafael contou é do livro Lá do Cristo, né? O livro Lá do Cristo de Emmanuel, né? Então, os romances de Emmanuel.